Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Você pode se assentar, por gentileza. Mais uma vez é uma honra aqui, um privilégio estar com os irmãos. Obrigado, viu, pastor Jean, pela confiança mais uma vez, né? Quero agradecer também a igreja pelas orações. Os mais próximos eu sei que sabem, eu passei alguns momentos de enfermidade. O último deles foram 15 dias na UTI. E eu estava aqui, falei para o pastor Belém, eu bati o sino lá em cima e voltei, irmãos. Então ninguém vai na véspera, viu? Pode ficar tranquilo. Eu sou prova disso aqui, que Deus tem um propósito e a gente não vai antes do tempo dele se findar. Então quero agradecer a igreja aí também pelas orações. Quero também cumprimentar alguns irmãos aqui, estou vendo aqui a pastora. É uma honra, viu? Pastora Neuza, né? A memória tá boa. Pastor Belém, já falei, uma honra tê-la aqui. Eu não sei se a irmã Maria está aqui hoje, não está, né? E todos aí que já são amigos chegados. O pastor Jean, eu conheci quando ele estava no Dalorto ainda, né? Conheci ele meio de partida, né, pastor? E que bom, né, revê-lo mais uma vez aqui. E agradecer o pastor Belém, a irmã Maria também por todas as orações. Eu nunca vou esquecer, eu estou na igreja que eu pastoreio há 13 anos. Estou na denominação já há um pouco mais tempo, mas eu me converti, né, na nossa igreja central e fui para a igreja que eu estou hoje. Lá eu fiz meu seminário, enfim. Mas eu assumi como titular há 5 anos, fez agora sábado passado. E eu lembro que no meu primeiro ano, acho que nos primeiros dias, eu estava um dia lá na minha sala. Pensa numa opressão, gente, aquele pensamento que está te matando, sabe, obsessão? Você já pensou nisso, quando o seu pensamento está te futigando, estava ruim, mas ruim assim, eu ajoelhava, não resolvia. E eu lembro que a irmã Maria me ligou, naquele momento, ela falou, olha, eu tive um sonho com você essa noite, foi assim, assim, assado, mas já orei, e aquilo foi um bálsamo para a minha vida. Então, também honro o Senhor pela vida do pastor Belém, da irmã Maria, dos irmãos que têm orado. Aquilo ali fez toda a diferença no início aí de quando eu assumi a titularidade e tem feito na minha vida. Também está aqui o Cássio, né, que já passou lá. Tá aqui, estou vendo, é o Davi que está atrás? Nossa, está grande, hein, Davi? Yasmin, obrigado, Deus abençoe. Acho que a Kátia está aí também, estou vendo. Uma honra vê-los aí. Você que está com a tua Bíblia... o pastor Jean falou, na verdade, irmãos, olha como que Deus vai mudando. Eu ia pregar uma mensagem de Dia das Mães, que era Êxodo capítulo 2. Eu vim para pregar isso. Aí eu entrei aqui, o louvor, né, acontecendo, depois a irmã aqui do teclado, que bênção. Depois ela vai me ajudar no final aqui, né, na hora que ela quiser, na verdade. E Deus deu uma outra direção. Então eu queria que você abrisse no livro do Gênesis. Quero ler dois textos com você. O primeiro deles está em Gênesis 36. Livro do Gênesis 36. O verso é o 24, Gênesis 36, verso 24. Cumprimentar também os demais pastores, eu não conheço todos, né, daqui da igreja. Deus abençoe a vida dos pastores. Gênesis 36, verso 24 diz, são estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Jeremias, capítulo de número 2, só quero ler um verso com você também, verso de número 13.
que diz assim, Jeremias capítulo 2, verso 13. Eu quero ler um verso, depois você volta lá em Gênesis 36, tá bom? Verso 13 de Jeremias 2 diz assim: porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Vamos orar? Queria que mesmo assentado você fechasse os teus olhos, mesmo assentado você curvasse a tua cabeça. Pai Santo, Pai de amor, nós queremos te louvar aqui. Primeiro pelo privilégio de estar aqui na tua casa, mais um tempo aqui na tua presença. Segundo, te agradecer por cada mamãe que está aqui presente, ó Deus, que cumpre o seu propósito, que colocou os seus filhos no mundo, e a Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar cada mãe que está aqui nessa noite. E agora nós ouvimos um louvor tão abençoado, e eu creio que nós entregamos o nosso melhor para o Senhor, porque nós viemos te cultuar. Mas agora chegou o momento de nós ouvirmos a tua voz, Senhor. E eu peço pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor possa me usar como instrumento, me dando graça, me dando unção e me dando poder. Fala com cada um de nós aqui, Senhor, que ao longo dessa semana, ou quando vierem as lutas, as dificuldades, as tribulações, ela esteja fixada no nosso coração, Deus. Que assim seja, em nome de Jesus, amém e amém. Existe uma corrente que diz que o homem é fruto do meio que ele vive. Porém, a Bíblia discorda disso. Isso a gente vê no dia a dia nosso. Não significa que porque você nasceu num ambiente desfavorável, que esse ambiente pode te influenciar. Isso não é verdade. Talvez você olhe às vezes uma pessoa, né? E você fala, pô, essa pessoa mora num lugar ruim, um lugar que é cheio de marginais, e não é porque está cheio de marginais aquele lugar que aquela pessoa é, pelo contrário. 99,9% das pessoas que moram naquele lugar são pessoas honestas, que trabalham, que têm seus filhos, que seguem a vida. E um dos casos que a gente vê é esse que nós lemos em Gênesis 36. Porque se a gente fosse voltar, esse texto trata da genealogia de Esaú, também conhecido no texto como Edom. Mas não há preocupação do Espírito Santo em dar maiores informações a Moisés, que é coautor, é quem escreve Gênesis, e aos personagens também que não irão atender o plano profético da salvação. Mas a Bíblia, ela faz questão em relatar essa árvore genealógica, porque Esaú foi um príncipe em Israel. Esaú, nós sabemos que perdeu a oportunidade da sua vida, porque enquanto primogênito na cultura de Israel, nós sabíamos que ele tinha a porção dobrada da herança do pai. Mais importante que isso, Esaú herdaria as bênçãos da aliança de Deus com Abraão. Mas nós sabemos o que acontece com a história. Nós sabemos que ele trocou as bênçãos materiais e espirituais por um prato de lentilha. Ele desprezou a bênção da progenitura. Não sei se você já parou para pensar, mas Esaú era para participar da tríplice aliança patriarcal. Era para ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Esaú. Esaú era para estar nessa lista.
Mas infelizmente ele troca essa bênção por algo irrelevante. Agora entenda, agora aqueles que estão valorizando as coisas de Deus, aqueles que estão buscando caminhar com Deus, entenda, o seu nome está na lista. Não sou eu que coloco, não é a diretoria da igreja que coloca, não é a denominação que coloca, é Deus que escreveu o meu e o teu nome no livro da vida. Essa genealogia desse homem que deu as costas para Deus vem sendo relatada nas Escrituras, até que de repente acontece algo inusitado. A graça de Deus aqui, na vida desses dois personagens que nós lemos aqui, vai ser manifesta, ou seja, a graça de Deus vai ser manifesta na linhagem de pessoas que haviam esquecido a Deus. Então entende, a graça de Deus se manifesta mesmo nós não sendo merecedores. Nós não merecemos a presença dEle, nós não merecemos o favor dEle, nós não merecemos a glória dEle, nós não merecemos as bênçãos dEle, mas a graça de Deus não dá o que nós merecemos. A graça de Deus é o contrário, muitas vezes ela dá aquilo que nós não merecemos. Não é mérito meu, não é mérito seu, nós sentimos a presença dEle, tudo é mediante a graça dEle. A graça de Deus chegou primeiro. Então talvez você entrou aqui nessa noite e fala: como vai acontecer lá dentro da minha casa, se só eu que sirvo a Deus, só eu que pago o preço vindo na igreja, só eu que oro, só eu que jejuo, só eu que tenho as práticas espirituais? Mas entenda, a graça dEle vai se manifestar naquele lugar também, porque o texto está dizendo que se manifesta na linhagem de Esaú, que havia esquecido a Deus, e a misericórdia dele não nos impede dele dar aquilo que nós não merecemos. Lamentações 3 vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mas aí, no meio dessa linhagem, aparecem dois irmãos, Aiá e Aná. O texto vai dizer que eles pastoreavam os jumentos do seu pai. E é difícil pastorear jumento, porque quem conhece um pouco, ou já foi da roça, ou já foi de sítio, sabe, jumento empaca. Jumento é símbolo na Bíblia de teimosia. Então Aná trabalhava sob 3 grandes dificuldades. A sua atividade era difícil porque empacava. O lugar que ele trabalhava era difícil porque era deserto. E nós sabemos que deserto é sinônimo de luta, de dificuldade. E o que é pior, ele não tinha perspectiva de futuro, porque o seu trabalho ficaria para o seu irmão mais velho, para o primogênito. Então Aiá trabalhava sobre dificuldades e sabendo que tudo que ele conquistasse ia ficar para o seu irmão. Mas olha que interessante, mesmo assim, ele continua honrando a seu pai. Presta atenção nisso, porque quem obedece ao pai, quem honra ao pai, quem executa aquilo que o pai depositou nas tuas mãos, quem supera os intempéries do deserto em amor ao pai, o Pai do céu o honrará. Aqueles que andam em obediência naquilo que o Pai pediu para você executar, experimentarão a bondade e a graça de Deus. Deus está dizendo: tem graça minha no meio do teu deserto.
continue executando aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Mas é difícil, pastor, mas empaca, pastor, mas o lugar é árido, eu não sei se vai ficar tudo para o meu patrão, não vai ficar para mim. Não esquente a cabeça com isso. O Pai que te deu a atividade há de te honrar em nome do Senhor Jesus. E aí acontece um milagre na vida desse homem. Achar água, irmãos, no deserto seria como achar ouro hoje em dia. Seria como se achar petróleo no fundo do seu quintal. E Aná achava que aquele dia seria como os demais dias, que nada novo iria acontecer. Talvez é a crença de alguns aqui nessa noite, mas as escrituras vão dizer que Aná achou fontes termais no deserto. Talvez a versão da tua Bíblia diz caudas, que é a mesma coisa. Daí vem poços de caudas, daí vem caudas novas. Deserto não é lugar de fonte, deserto não é lugar de nascente. Sabe lá quantas vezes Aná tinha passado por ali, mas a Bíblia diz que ele achou. E todos nós sabemos aqui hoje em dia que águas termais têm o poder curativo. Por que as pessoas vão para Caldas Novas, Poços de Caldas? Por quê? Porque trata doenças relacionadas ao sistema circulatório. Nós sabemos que essas fontes fazem bem para o sistema respiratório, para ossos, para músculos, até para problemas dermatológicos de pele. Mas olha o que acontece agora, a vida continua dura para Aná. Mas agora, quando ele tinha sede, quando ele precisava renovar as forças dele, quando ele estava fadigado, sem esperanças, ele tinha uma fonte. Essa é a minha história e a tua aqui nessa noite. É a história do Adalberto que achou um poço no deserto. É a história do pastor Jean que achou um poço no deserto. É a história do irmão Cássio que achou um poço no deserto. Nós achamos o poço de água viva que é Jesus. Nós sabemos onde recorrer quando nós estamos cansados. Nós sabemos onde recorrer quando nós estamos abatidos. A vida muitas vezes é um deserto, cheio de lutas, de dificuldades, de crises, mas há um poço no meio do teu deserto. É como a mulher samaritana de João 4, que em busca de um poço, quando ela chega, ela encontra dois poços, um de água natural e um de água viva, porque Jesus estava sentado naquele poço. Ele não veio por conta das virtudes daquela mulher, ele veio por causa das fraquezas dela. Jesus disse para aquela mulher: dá-me de beber. Ela foi buscar água e Jesus pede água para ela. Tem dias que Jesus vai te pedir aquilo que você veio buscar, mas descansa o teu coração. Ele só pede para sondar o teu coração, mas Ele há de te devolver. Com Ana foi assim. Ana pediu um filho, a Bíblia diz que Deus havia fechado a madre de Ana. A Bíblia diz que ela vai até o templo, ela vai conversar com o sacerdote libera uma palavra, ela fica grávida, mas ela prometeu que tudo que ela tinha, que era um filho, ela ia entregar nas mãos do Senhor, e por ela honrar o voto dela, se você continuar lendo o texto, Deus deu mais 4 filhos para Ana. Você nessa noite tem coragem de entregar aquilo que você mais precisa? Jesus não quer aquilo que você tem, Ele quer o espaço que isso ocupa na tua vida.
Então, se você tiver coragem de entregar aquilo que está nas tuas mãos, se você tiver coragem de abrir mão daquilo que está ocupando espaço, daquilo que talvez está sendo o teu ídolo, o meu ídolo, Ele não vai pedir para desgraça da tua vida nem da tua família, Ele vai pedir, e se você entregar, Ele vai te devolver em nome do Senhor. Nós temos que levar essa obra até o fim, porque enquanto Jesus não voltar, nós temos que continuar bebendo água desse poço. Você está aqui nessa noite por conta da oração da tua bisavó. Você está aqui nessa noite por conta da oração da tua avó, da tua mãe. Eles já partiram e nós continuamos bebendo dessa fonte. Você continua bebendo da fonte de alguém que achou a fonte antes de você. Aná achou o poço da salvação, Aná achou o poço da cura. Quantas situações de deserto talvez nós tenhamos aqui nessa noite, casamentos que estão áridos, relacionamentos que estão secos, a saúde talvez está debaixo de um sol escaldante, mas há uma nascente, há um poço, há uma água viva que vem para restaurar. Essa é a esperança do Evangelho. Tem um poço aqui nessa noite, e Deus está dizendo: mergulha nele que eu vou te renovar. O problema é que Aná e nós vivemos o quê? Uma rotina. O seu trabalho é uma rotina, o seu casamento é uma rotina, nossas programações são uma rotina. Por isso que tem gente que não para em trabalho nenhum, por isso tem gente que não para em casamento nenhum, por isso que tem gente que estoura o cartão de crédito, por isso que tem gente que não para em igreja nenhuma. Eu tenho que entender que a novidade se tornará uma rotina amanhã. Toda novidade amanhã vai ser uma rotina. Mas se eu persevero na minha rotina, tem bênção. Porque o dia do teu pagamento não é um dia diferenciado. O dia que você compra o seu carro não é um dia diferenciado. O dia que dá sobra um dinheirinho, que é difícil, né? Fazer uma viagenzinha, mas não é um dia diferenciado. O dia da formatura do teu filho não é um dia diferenciado. Mas o que leva você a esses dias é a rotina. A bênção na vida de Ainá foi mediante a rotina que ele ficou com o Pai. Não saia da palavra do Pai, continue na rotina do Pai. É um dia atrás do outro, uma oração atrás da outra, um jejum atrás do outro, um culto atrás do outro, e de repente no meio da tua rotina aparece o poço Rabandarrácia para você. Entenda algo nessa noite: bênção chega na vida de quem cumpre rotina. Deus se esconde atrás das rotinas da vida. Deus age na perseverança daquele que permanece. Num dia comum, num dia ordinário, Deus estabelece o extraordinário na vida de Ainá. Num dia comum é que o milagre acontece. Você não vai ver anjo, não vai ver bola de fogo, não vai ver nada. É num dia comum, mediante a tua rotina com Deus, é que as bênçãos vão chegar.
Todo dia esse homem saía pastorear jumento no deserto, sol escaldante. Todo dia, sabe o que é isso? Mas um dia as coisas mudaram. Um dia provavelmente Aná mudou o caminho. Um dia Aná resolveu levar o seu rebanho de jumentos por um outro caminho. Então, o que eu estou querendo dizer? Trilhe caminhos diferentes, mesmo fazendo a mesma coisa. Se reinvente dentro da tua rotina. Não desista da rotina. Se reinvente dentro dela. Sabe o que significa Aná em hebraico? Aná significa resposta. Se mantenha firme e haverá resposta dentro do teu casamento. Se mantenha firme e haverá resposta no teu trabalho, nas tuas finanças, no teu ministério. Não saia da rotina. Não, mas como que eu falo? Mas eu me reinvento dentro dela. Ele estava com jumento, ele estava no deserto, mas ele fala: hoje eu não vou por esse caminho, hoje eu vou mudar de caminho. Ele se aventurou no bom sentido. Eu vou buscar coisas novas. E quando ele sai, ele encontra algo que ninguém nunca tinha achado. Porque Satanás quer trabalhar com a conformidade. Tá bom do jeito que você está. Você não tem mais capacidade para mais. E o que é pior, gente, tem crente acreditando em karma, misericórdia. O que é isso? Quantidade de sofrimento imposta a uma pessoa. Que é pior, tem crente que está meio espírita. Ah, não, isso aqui é meu karma. Está amarrado, irmãos. Não existe isso. Porque o sofrimento já foi cancelado na cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós somos livres. Jó não tinha mais saúde. Jó não tinha mais família, Jó não tinha mais dinheiro, Jó tinha tumores na fase terminal, mas ele não se conformou. O que ele disse? Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Jó continuou na sua rotina. O problema é que existe algo na nossa trajetória que se chama humilhação, que se chama provação. Quem já estudou sabe o que eu estou falando. Você pode amar o curso que você está fazendo, mas terão algumas matérias que você odeia. Não é assim? Até quem faz seminário assim, você acha que todas as matérias do seminário são maravilhosas? Os pastores, tem matéria que você fala: misericórdia, o que está fazendo nesse currículo? Não é? Você fala: o que eu tenho que estudar sociologia? Você fala: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E na escola de Deus é assim. O curso é maravilhoso. Na escola de Deus tem vida abundante, tem cura, tem livramento, tem milagre. Só que no meio tem algumas matérias que nós não gostamos. No meio desse curso tem humilhação, tem provação, tem lutas. O problema é que a gente só quer fazer as matérias da bênção, as matérias da glória, não é? Mas não tem como você passar por esse curso sem essas matérias. Mas para você passar por essas matérias, Deus enviou um poço.
E quando você estiver na luta do teu deserto, mergulha. Quando você estiver humilhado, mergulha. Quando você estiver na prova, mergulha. Quando o vento se levantar dentro da tua casa, mergulha. Jesus é o único que pode transformar o deserto do nosso cotidiano em fontes termais. Está na luta, a rotina está pegando, você pode ter entrado aqui nessa noite arrebentado, mas tem um poço para aliviar a tua vida. Se você crê, você vai dar um glória para Deus. Um dia, irmãos, você quer ver outro caso de jumento? Um dia as jumentas de Quis, pai de Saul, fugiram. E o pai, de novo, manda buscar essas jumentas. Provavelmente isso já havia acontecido outras vezes. Mas enquanto a Bíblia diz que Saul estava procurando as jumentas do pai, Deus fala com o profeta Samuel, e diz: Samuel, amanhã, a essa hora, eu enviarei um jovem da tribo de Benjamim, e você ungirá ele, rei de Israel. Saul não sabia, que no meio da sua rotina, Deus estava preparando uma das maiores bênçãos da sua vida. Saul se tornaria rei de Israel. Deus está dizendo: eu preparo um novo lugar dentro do mesmo lugar. Deus tem como fazer algo novo dentro do seu trabalho antigo. Deus tem como fazer algo novo dentro do teu casamento antigo. Deus tem como fazer algo novo dentro do teu ministério antigo. Talvez você já passou tantas vezes, mas não viu. Talvez você passou tanto por aquele lugar, mas a sua visão está fechada. Porque a Bíblia diz que Aná achou. Se Aná achou, significa que o poço sempre estava ali. É só eu mudar a minha visão dentro da minha rotina. Você não precisa trocar de marido, você não precisa trocar de mulher, você não precisa trocar de igreja, você não precisa trocar de ministério. É você pedir: Deus, me banha com teu poço aqui nessa noite, me lava de novo a minha alma, me dá um fôlego novo, e dentro da minha rotina eu sei que o Senhor pode fazer nova todas as coisas. Irmãos, momento teológico, tá? Escola bíblica dominical. Deus vai criar alguma coisa, ou Ele já criou tudo? Você acha que a porta que você está buscando, Deus vai criar? Você acha que amanhã você vai estar andando aqui em Sumaré, e vai falar: nossa, olha, não tinha uma empresa com 5.000 funcionários, mas ontem não tinha. Aí Deus materializou para você? Não, né, irmãos? A gente crê, mas de Deus também não se zomba, né? Então, o que Deus criou, Ele já criou. É que eu e você não achamos ainda. Aquele poço de águas termais, e já havia no deserto.
Não foi Deus que materializou para Ainá achar o poço. Não, já estava lá. Então Deus está dizendo para pessoas aqui: já está lá, eu já preparei, é você que não achou ainda. Talvez não é tempo também de você achar, mas no tempo oportuno eu abrirei as portas para você. Eu já criei tudo, só que isso ainda o que? Apenas não vai se materializar, já criou. Lembra quando Abraão leva Isaac para sacrificar? Isaac fala o seguinte: pai, aonde que está o cordeiro? O que o pai dele fala? Deus proverá. Agora eu te pergunto, Deus materializou aquele cordeiro? Eu não acredito assim. E o texto também não dá nada nessa direção. Ou seja, já estava lá, Deus já tinha criado aquele cordeiro. Ele só não tinha o que? Aparecido para Abraão. Mas no momento do sacrifício, diz o texto, quando Abraão levanta o cutelo para matar Isaac, Deus fala com ele. Ele olha para o lado e ele vê aquele cordeiro preso entre as árvores. Deus já criou, só ainda não apareceu. Você não sabe onde está o teu trabalho, mas Deus sabe. Você não sabe onde está a saída para o teu casamento, mas Deus já sabe. Você não sabe como vai fazer dentro daquele trabalho que você está sendo perseguido, tem gente puxando o teu tapete. Descansa o teu coração, porque Deus sabe o que está fazendo. Ele já criou e Ele está trabalhando nos corredores daquela empresa, e você não vai sair de lá envergonhado, diz o Senhor. Já existe, só não apareceu. Segundo texto que nós lemos, eu vou fazer menção agora, em mais 50 minutos eu termino. Brincadeira, irmãos. Fala assim: você termina sozinho, pastor, porque eu vou embora. Olha o que Jeremias diz: abandonaram a mim, fonte de água viva. Da mesma forma que Ainá achou uma fonte termal no deserto, Deus está falando para o profeta: abandonaram a mim. Deus está falando. Aqui está corroborando com o texto que nós lemos em Gênesis. Abandonaram a mim, fonte da água viva. A pergunta é: de onde você anda bebendo? De fontes artificiais, cavadas por mãos humanas, ou da fonte da água viva? Porque Jeremias, ele está dizendo o seguinte, ó: eles abandonaram a mim, que sou a fonte. Eles cometeram 2 males: abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas. Cisterna é o homem que faz. Cisterna é o homem que cava. Agora, cisterna você não acha no deserto. Que quem faz cisterna é o homem. Só que Deus está falando para Jeremias: a água da cisterna é parada. Agora, a água da fonte nunca é a mesma. Quando você vai numa fonte, aquela água que você pegou a milésimos de segundo atrás, se for, não é a mesma água. Já é o que? Uma nova água. Porque a fonte nunca é a mesma. É água corrente. Então Deus está dizendo: quando você vier buscar água da fonte, eu sempre terei.
uma água nova para você, uma resposta inesperada para você, uma solução nova para você, uma ideia fresca para você. Não beba de cisternas humanas, porque elas não saciarão a sua sede. Não deposite a tua esperança no dinheiro, nos seus bens, na sua posição social, na sua saúde, porque o que Deus está falando para Jeremias? Essas coisas um dia vão rachar, e a água vai escorrer. Agora da fonte a água não escorre, da fonte a água não racha, da fonte ela brota de dia em dia. A hora que você for, tem uma fonte te esperando para renovar tuas forças, para te dar uma ideia, para resolver o teu problema, para abrir uma porta que não abriu, para tocar na sua saúde. Ele é a fonte de todas as coisas. E eu termino aqui, irmãos. Para a gente entender o que Jeremias está dizendo, eu preciso entender a cultura da época. As fontes na época de Israel eram longe. Às vezes tinham que andar quilômetros. Demandava tempo, mexia com a zona de conforto. Então o que as pessoas faziam? Elas abriam uma cisterna no quintal da casa. Qual que era o problema? A água ficava parada. Segundo problema, a água era barrenta. Se fosse hoje em dia, era um poço de dengue, né? E a pessoa ficava ali. Aquela água poderia gerar até doenças, porque eles não tinham a ideia que nós temos hoje, que se você pegar uma água barrenta, você tem que ferver pelo menos. Mas naquela época não existia esse conhecimento. Ou seja, ao invés da pessoa ir buscar na fonte, ela preferia tomar do fundo do quintal. Ela preferia tomar água barrenta. Então quando Deus está falando para Jeremias, Ele fala: eles trocaram a mim, que sou a fonte de todas as coisas, por algo que eles cavaram com as mãos humanas. Só que essa cisterna que eles cavaram vai rachar, porque a cisterna rachava, não tinha concreto naquela época, e a água, além de ser ruim, uma hora ela vai embora. A ideia do texto está relacionada com Deus. Nós separarmos um tempo para Ele todos os dias. Porque tem crente que é crente cisterna. Ele quer se encher num culto, ele quer se encher num único dia da semana, e ele acha que isso aí vai perdurar o mês inteiro. Só que você esquece que a cisterna é rota, é rachada. Ela começa a esvaziar no mesmo momento que você encheu. A cisterna seca, a fonte não. A cisterna é limitada, a fonte é ilimitada. O que Deus fala para Jeremias, Ele fala para a gente nessa noite: por que vocês abandonaram a mim, que sou a fonte de todas as coisas? Por que vocês estão se apegando em ídolos passageiros? Por que vocês estão se apegando em quem indica no fulano da prefeitura que você conhece, no irmão Beltrano de tal que vai te indicar, no fulano de tal? Não é deles que você precisa. Nós precisamos do Senhor, porque quem crê em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é do interior de Deus, é do nosso interior, através do Espírito Santo dele. Se você crer, você vai se colocando de pé e dando um glória para Deus. Alai, rahasia.